Bom, acho que podemos recomeçar. Deixa eu só... Tá tudo certo. Botrel, você tá aí? Oi, Dani, tô sim. Eu só tô passando uma mensagem para a turma aqui. Tá joia. A hora que você quiser, a gente já inicia. Um minutinho só que eu vou... Tem uma turma do PCA 6, eu não sei se o pessoal está aqui. Tô lembrando de passar a mensagem para eles aqui, aí eu vou dar uma... abrir mais um contato com eles aqui. Tá joia. Podemos? Podemos. Se você quiser fazer a apresentação, por gentileza, Douglas, o Botrel vai fazer a apresentação, a honra da casa, né? Agradeço mais uma vez, em nome do Instituto Campus Muzambinho. Botrel, fica à vontade. Obrigado, Dani. Bom, como a Dani já falou, né, é uma honra ter aqui um contemporâneo, né, de UFLA, ex-prata da casa daqui, né, formado aqui em Muzambinho. O Douglas da Silva Miguel vai apresentar para a gente modos de ação em saúde vegetal. Ele é engenheiro agrônomo formado pela UFLA, trabalhou em empresas como a DuPont e Millennium, atuou como RTV na Quimifor Produquímica, é CTC na UPL há 5 anos, sendo responsável pelo comercial em 120 municípios de Minas Gerais. Gere grandes distribuidoras e dá suporte de campo a TVs e equipe de campo dos clientes. Muito obrigado mais uma vez, Douglas, e tem a palavra agora, tem uma excelente palestra aí que eu sei que vai ser show. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado, Gustavo. Eu agradeço o pessoal do Instituto Federal de Muzambinho por ter convidado. Eu fiquei até envaidecido em poder estar dividindo um pouco que eu sei, né, que a gente nunca tem a totalidade do conhecimento, a gente é um eterno aprendiz, por isso que eu acho que eu nunca saí da escola até hoje. Porque a gente tem que estar aprendendo. Esses dias há pouco, eu estava
assistindo um palestrante e ele falava que 20% do que a gente sabe, a gente perde ao ano. Então, obviamente, que a gente tem que aprender mais 20%, né? Para equilibrar a conta, porque senão vai ficando defasado. E eu não tenho dúvida de que isso acontece. Porque um pouquinho que a gente se afasta, talvez, de algo para que a gente não esteja tão interagido, logo começa a fazer falta. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu vou... Peraí, quer ver? Estou tentando compartilhar a tela, só um minuto aqui que está indo. Tá jóia. O Gustavo pediu para que eu falasse sobre modos de ação de agroquímicos, de inseticida, herbicida e fungicida. Isso é um assunto extenso, porque temos muitos modos de ação, tem muita coisa nova que chegou no mercado, mas, vamos dizer assim, tudo é reinvenção do que já existia. Reinvenção não, uma inovação do que já existia. Porém, isso aí, vamos dizer assim, dá quase que o curso da agronomia inteiro, né? Então, eu tentei ser sucinto e breve, e vocês não estão conseguindo ver minha tela ainda não, né? Ainda não, Douglas. Tá. Peraí, que eu acho que tá indo. Eu não sei se é... Eu, particularmente, quando eu costumo fazer palestra online, eu uso muito o Zoom e o Meets. A minha familiaridade com o Google Meets, eu uso o Google, não, eu uso o Teams e o Zoom. Só um minuto que... Eita. Eu vou tentar entrar de novo pelo Google Chrome, porque eu entrei pelo Microsoft Edge, e ele não é muito versátil, não. Só um instante que eu vou reentrar de novo. Eu vou entrar pelo outro navegador, porque esse aqui não está aceitando. Eu acho que a apresentação é um pouco extensa. Estou aceitando ainda, tem algumas pessoas chegando, tá? Eita. Só um minutinho que ele está reconectando, tá bom? Pronto. Agora ele vai estar voltando aqui. Pessoal, todo mundo me ouvindo? Sim, estamos sim, Douglas. Beleza. Eu tentei compartilhar pelo Microsoft Edge, não foi. Veja se agora... Agora já está projetando para mim e aparece. Espero Ok. tudo ok, tá? Apresentação, certinho. Aparece? Parece. Tá. Eu não consigo ver minha tela. Nós vamos fazendo a mediação, tá bom? Tá. Os participantes podem interagir no chat, nós vamos coletando todas as interações e no final a gente abre para as considerações, tá? Tá. Agora ficou uma tela Tá toda... aparecendo só eu. Da outra forma, projetou legal, não sei onde você clicou. Eu não sei se estava para visualizar a tela inteira. Tá. Espera aí só um minuto.
Vocês estão vendo a minha tela, mas ela está em modo de apresentação? Ela não está em modo de apresentação, mas eu consigo visualizar perfeitamente. Ah, É que agora você tem que apresentar normal, Douglas. Entrar lá na palestra e agora entrou em modo de apresentação? Perfeito. entrou. Ah, então maravilha. Agora deu certo. Pessoal, como eu disse agora há pouco, vocês me desculpem a reentrada aí, é um problema de, vamos dizer assim, de software, mas enfim, resolvido, acredito que agora a gente não vai ter uma interrupção. Eu tentei ser sucinto aqui nos modos de ação, para falar sobre saúde vegetal e canalizar mais para o lado da cafeicultura, porque até onde o Gustavo tinha me orientado, o pessoal que está assistindo é do curso de cafeicultura, correto? Isso. O público principal do curso, mas foi aberto para o público externo também, tá? Ah, maravilha. Então, eu vou falar um pouco de rótulo e legislação para ficar mais fácil de entender e quem está assistindo poder saber o que vem na rotulagem hoje de defensivos para ficar mais fácil o manejo. Antigamente, a gente tinha 4 categorizações sobre toxicidade de produtos. Então, a categorização foi ampliada para 6. Isso fez com que ficasse mais detalhado o que é extremamente tóxico e altamente tóxico e o que é um produto improvavelmente de causar dano agudo e, principalmente, um produto que não tem classificação porque não tem dano à saúde humana, digamos assim. Então, o Ministério da Agricultura reclassificou isso e, obviamente, essa nova categorização deu muito mais versatilidade de produto, porque antigamente todos eles vinham com esse símbolo aí, que é uma caveira e 2 ossos embaixo, e todo mundo achava que tudo era apocalíptico. E, obviamente, que com bom uso não tem problema nenhum. Porém, existem 3 órgãos mundo afora, inclusive participam no Brasil, que é o FRAC. O FRAC ele é o Comitê Brasileiro de Ação à Resistência Fungicida. Existe o IRAC, que é o Comitê Brasileiro de Ação à Resistência a Inseticida. E existe o HARAC, que é o Comitê Brasileiro de Ação à Resistência a Herbicida. Então, o que o FRAC fez? Pensando em fungicida. O FRAC distribuiu, tabulou os ingredientes ativos que existem e os dividiu em grupos, cada um deles, pelo modo de ação que atuam, representados por letras. Então, os fungicidas que agem na síntese de ácidos nucleicos, eles são representados pela letra A. Mitose e divisão celular, pela letra B. E assim sucessivamente, cada um pela sua letra, até a letra P. Então, quando a gente vai numa bula de um defensivo hoje, percebam que no terço inferior aí, ó, tem um quadrinho escrito grupo C3 fungicida. Esses 3 grupos que estão sendo descritos aí através de letras e alguns números, eles são, respectivamente, correspondentes aos ingredientes ativos que estão descritos acima. Então, se você tem um produto grupo C, no caso aí, é o Triziman, é um fungicida que se usa principalmente para ferrugem do cafeeiro. Então, a azoxastrobina é uma estrobirulina que é grupo C. O mancozeb é grupo M e o ciproconazol, que é um triazol, é grupo G. Então, para que serve essa informação para quem está lá no campo? Serve para a seguinte maneira, para que você não repita a aplicação com os mesmos grupos, para que você não faça aplicações de produtos que sejam atuantes no mesmo sítio de ação, para que você não selecione patógenos resistentes e, posteriormente, você possa vir a sofrer com o declínio de eficiência desse produto. No caso desse produto aqui,
eu vou falar, eu até voltei a tela e o slide, para mostrar que tem, no caso de fungicida, até categoria M, que é atividade de contato multissítio. Para que ela serve? O multissítio, ele tem vários pontos de letalidade ao fungo. Portanto, quando você coloca multissítio, você está fazendo um manejo de resistência, porque o multissítio, no caso do mancozeb, ele tem 6 pontos de letalidade no fungo, conhecidos bioquimicamente. Então, você aumenta o número de modos de ação para cada vez dificultar mais que o fungo consiga ser selecionado por tolerância àquele ingrediente ativo. Quando a gente fala do IRAC, que é o Comitê Brasileiro de Ação de Resistência aos Inseticidas, tem o mesmo viés. Então, o IRAC separou como funciona os modos de ação dos inseticidas através de números. Então, quando você tem aí uma variedade farta de modos de ação, você vai para uma bula de um inseticida. Nesse caso, eu coloquei a bula do Esperto, que é um produto da UPL, um inseticida que tem efetividade em broca e também em bicho mineiro no cafeeiro. Então, você vê que o acetamiprid é do grupo 4 e a bifentrina é do grupo 3. O que obviamente, é igual ao anterior. O que é o pertinente disso? É você nunca repetir esses números em aplicações sequentes. É você nunca usar o mesmo sítio de ação por várias aplicações para não selecionar pragas resistentes. O comitê de herbicida também usou letras. E do mesmo modo para herbicida... Parou o compartilhamento de tela aqui para mim. Parou? Para os demais também parou? Eu consigo ver, mas agora parece que o César Sintra está apresentando. Eu tentei excluir e não consegui. Você pode... Isso, por favor. Peraí que eu vou recompartilhar. Eu vou colocar no modo slide de novo. Aí, voltou? Eu visualizo. Vamos... Mas está no modo slide? Está no modo de apresentação? Para mim, sim. Mas para o pessoal ainda não. Deixa eu só verificar aqui, Douglas. Para alguns aparece normal. Pessoal, manifesta por gentileza quem está... Agora está normal. Normal é que não está no modo apresentação. Aqui eu vou pedir para o pessoal, o Guilherme fez uma observação importante, precisa fixar a tela da apresentação na tela de vocês aí, tá bom? Façam esse teste. Vocês clicam em fixar a tela de apresentação do Douglas como tela principal. Eu vou interromper o compartilhamento meu. E começar. Isso. Vou compartilhar minha tela, porque aí a gente... Até a NASA faz isso, né? Uhum. Beta que funciona. Então, vamos lá. Enquanto você reprojeta, eu vou pedir novamente atenção para que os participantes mantenham os microfones fechados para evitar microfonia e que não cliquem em compartilhamento de tela, tá? Às vezes o dedo escapa se estiver pelo celular e isso pode interromper a sua apresentação, tá bom? Tá. Agora eu vejo normalmente, acho que todos também. Perfeito, Douglas. Tá vendo no modo apresentação. Perfeito, aham. Maravilha. Então, eu retorno dizendo a respeito do Comitê Brasileiro de Ação a Herbicida. O que aconteceu com o herbicida? Fizeram da mesma forma, categorizaram por letras e, obviamente, os grupos não devem ser sequentes. No caso especial de herbicidas, muitas das vezes, vocês vão ver misturas de produtos que são do mesmo grupo químico. Um exemplo que o PL tem é o Kenox. Ele é a mistura de 2 ingredientes ativos que são do mesmo grupo químico, do mesmo sítio de ação. Por que isso? No caso de herbicida, normalmente, a gente tem vários alvos na mesma área.
Então, no caso do Quenox, ele é uma mistura de cletodin e aloxifop. O cletodin, ele é excelente para matar capim amargoso, mas ele é ruim na braquiária. E o aloxifop é excelente na braquiária e ruim no amargoso. Então, essa interação de dois ingredientes ativos no mesmo produto, no caso de herbicida, é para que se consiga ter efetividade de mais de uma erva daninha que exista na área. Pensando em doença e praga e erva daninha do cafeeiro, eu listei quais são as doenças. Eu até tentei colocar numa ordem aí, mas obviamente que isso muda de região e muda de lavoura, né? Quais são as doenças principais, né? As 5 primeiras aí, ferrugem, cercóspora, foma, antracnose e escopita, são doenças causadas por fungos. Pseudomonas já é causada por bactéria. Quando a gente fala de pragas, cigarra, broca, bicho mineiro, e obviamente a mariposa não faz mal para o cafeeiro, mas as lagartas fazem. São artrópodes, são insetos que têm 3 pares de pernas. Ácaros já são insetos da classe dos aracnídeos, tem 4 pares de perna. Já muda. Normalmente os inseticidas mudam muito dos acaricidas, porque a efetividade é diferente. E os nematóides já é outro viés de controle, né? Com nematicidas. As ervas daninhas, eu citei as principais que tem na nossa região, e eu citei as principais aí. Hoje eu vou me apegar a falar doença fúngica, os modos de ação de defensivos para doença fúngica, e vou me apegar em falar nas pragas causadas por artrópodes, que são insetos, que no caso aqui, cigarra, broca, bicho mineiro e lagarta. Se eu for falar modo de ação de bactéria, não é tão complicado, porque existe só um bactericida no mercado que é registrado para doença bacteriana em planta. Por quê? O Ministério da Agricultura, ele tirou do mercado os bactericidas que existiam, porque eram os mesmos ingredientes ativos usados na saúde humana. E o resíduo que poderia vir nos alimentos poderia desencadear na saúde humana uma seleção de bactérias que fossem tolerantes àqueles ingredientes ativos. Então o Ministério pegou e excluiu todos, só sobrou casugamicina, que é um produto que tem nome comercial Casumim. Por quê? Porque ele era o único bactericida que controlava apenas doença de planta, sem intervir em bactérias que fossem problemas na saúde humana e que pudesse haver ser selecionada por outros ingredientes ativos. Quando a gente fala de ácaro e nematóide em café é problema, porém não tanto. O uso, hoje tem vários nematicidas, tem nematicidas biológicos, enfim, o problema existe, mas não é tão recorrente. Ácaro, quando a gente pega alguns momentos muito seco e com uma estiagem prolongada, com zero chuva, normalmente o ácaro aparece. Ácaro foi problema na região nossa aqui há uns 5, 6 anos atrás. De lá para cá, não foi tanto, não. Eu não vou me apegar à erva daninha e falar hoje, deixo até o convite liberado aqui, se o Gustavo quiser que em um momento posterior eu venha a falar sobre modo de ação de ervas daninhas, a gente torna a conversar. Por quê? Porque o pessoal que está assistindo a palestra, principalmente os estudantes, se eles tiverem domínio do que acontece em doença, e se eles tiverem grande noção do que acontece em cigarra, broca, bicho mineiro e lagarta em cafeeiro, eu tenho convicção que eles vão conseguir solucionar 90% a 95% dos problemas, pensando em praga e doença. Erva daninha é um negócio mais detalhado e mais refinado. Como o tempo nosso não é tão longo, eu vou me atrelar em falar esse pouco, e num momento posterior a gente torna a conversar sobre outros. Pessoal, o controle químico de doença em planta
e os agroquímicos de maneira geral, eu vejo que teve uma mídia muito negativa em cima. Por quê? Porque num passado não tão distante, a mídia divulgavam que os agroquímicos faziam muito mal para a saúde humana. E, por um certo lado, eles não estavam muito errado, não. Porque, obviamente, que os primeiros defensivos que foram descobertos, tanto fungicida, quanto inseticida, quanto herbicida, eram produtos, vamos dizer assim, de uma efetividade, de uma seletividade apenas à praga baixa. Então, os primeiros inseticidas que saíram, principalmente, eles tinham uma toxicidade para o ser humano grande. E as coisas evoluíram demais. E, obviamente, que essa evolução, esse uso racional, o que a Anvisa vem colocando para que a indústria faça produtos cada vez menos tóxicos ao ser humano, isso não foi redivulgado. Só divulgaram a parte ruim. E existe gente que gosta de profetizar o apocalipse. Então, aquele negócio de falar que a Monsanto, fez até a Bayer, quando comprou a Monsanto, extinguiu o nome dela, porque a Monsanto, na boca do Greenpeace e de outros órgãos aí, como esses que são meio visão orgânica, quer que tudo seja orgânico, né? Gostava muito de atacar a Monsanto, porque é uma empresa multinacional, está destruindo o ambiente, e isso é errado. Isso é uma visão muito errônea, porque a Monsanto ela lançou a tecnologia da transgenia, principalmente em milho, e foi economizado milhares de toneladas de defensivos para que controlassem as pragas que davam no milho, na soja, e que no algodão, e que hoje são controlados pela transgenia. E por mais que disseram no passado que a transgenia é algo que faz mal para o ser humano, até hoje não existe nenhum relato que a transgenia deixou algo que tivesse efeito colateral no ser humano. Voltando aqui para as doenças do cafeeiro, o controle químico é a última opção quando a gente pensa em manejo integrado de doença. O manejo integrado de doença, ele tem que ser feito, ele tem que existir dentro da propriedade rural, principalmente quando tem técnicos, né, seja o técnico agrícola, seja o agrônomo, seja o pessoal do curso superior em cafeicultura, que vão fazer de tudo para ter o controle químico como a última aposta, a última carta do jogo para poder ganhar esse jogo. A gente sabe que quando a condição de ambiente, quando o hospedeiro e o patógeno não estão propícios um ao outro, a doença não acontece. Exemplo, lavoura esqueletada. A lavoura, quando está só vegetando no cafeeiro, ela pouco dá doença. Por quê? Porque ela não tem dreno. Toda a energia que ela produz é apenas para crescer, vegetar, e, obviamente, as suas rotas metabólicas de autodefesa, todas estão ativas. Mas quando você pega uma lavoura de 60, 70 sacos, o cenário já é diferente. Os modos de ação mais utilizados na cafeicultura pelos fungicidas são os principais, são os que eu vou dizer agora. Um deles é o multissítio, cobre, mancozeb. Esses produtos são muito eficazes no manejo de resistência, porque quando você rotaciona um produto, você rotaciona apenas um modo de ação, um sítio de ação daquele fungicida. Quando você coloca um produto multissítio, esse produto tem 5, 6 modos de ação. Então, para o fungo desenvolver várias tolerâncias a múltiplos modos de ação, é uma coisa difícil. Eu brinco que tomar um tapa da namorada em casa ou da esposa é fácil, né? O cara já sabe onde ela bate e que intensidade que bate. Agora, brigar no bar com o Anderson Silva não dá, né? Porque o Anderson Silva bate num punhado de lugar. Defender dele é dificílimo. Então, eu faço essa analogia para poder entender que
o multissítio, ele vai agir em vários pontos de letalidade do fungo, e o fungo, para desenvolver essa tolerância, é uma coisa quase impossível. Outro produto, outro modo de ação que se usa muito na cafeicultura são as estrubirulinas, que possuem ação na respiração. Esses produtos que produzem efeito na respiração, como a estrubirulina, já é usado em larga escala. E as carboxamidas também, como a boscalida, o fluxapiroxade, que também atuam aí na respiração do fungo. Pensando em outro modo de ação, que é biossíntese de esteróis em membrana, temos os casos dos triazóis, né, que no caso aí são inibidores da síntese de ergosterol. Esses produtos, sim, têm um efeito curativo muito grande. Outra classe de modo de ação são os inibidores de defesa em plantas hospedeiras. O que acontece? Esses produtos, eles estimulam as autodefesas das plantas. Quando a gente pensa aí em vários grupos químicos e várias categorizações de fungos, a gente vê que alguns produtos, algumas classes químicas têm mais efetividades em algumas classes de fungos. A gente sabe que os triazóis são excelentes nos deuteromicetos e nos basidiomicetos. Nos homicetos não tem efetividade quase nenhuma. Aí, obviamente, a gente usa as acetamidas. E por aí vai. Então, quando a gente sabe que alguns grupos químicos são melhores e outros piores dentro dos fungos, esse espectro de ação está mostrado nesses gráficos que mostro. As fenilamidas são excelentes em homicetos, mas não tem efetividade nenhuma quando se fala nos triazóis, né? Os homicetos e os triazóis, o controle é quase zero. Essas interações, muitas das vezes, a pesquisa, ela consegue isolar alguns ingredientes ativos novos, a gente, muitas das vezes, identifica esses resultados mais a campo, porque tem muita interação química aí, que, quando o produto é lançado, não sai do laboratório sabendo de tudo. Obviamente que depois a pesquisa de campo, que consegue identificar isso tudo e fazer as recomendações necessárias e acha as melhores doses para os produtos. Quando a gente olha esse gráfico, a gente vê que, no caso dos basidiomicetos e dos deuteromicetos, estão as maiores pragas do cafeeiro, pensando em ferrugens, em cercóspora, e por aí vai. Quando a gente olha para esses grupos químicos e esses resultados ilustrados através dos gráficos, a gente vê que os triazóis e estrubirulinas têm uma grande efetividade quando se pensa nessas duas classes de fungos. Obviamente que a mistura deles, triazol mais estrubirulina, ela consegue se completar e ter a melhor efetividade no fungo. Hoje, muitas misturas são usadas de estrubirulina e triazol. A gente sabe que o fungo possui várias fases. E a estrubirulina, ela age mais no começo, mais quando o fungo está germinando e penetrando na célula e até crescendo os micélios. E o triazol, ele tem mais efetividade quando há crescimento micelial dentro do tecido da planta e principalmente quando a gente tem sintomas visíveis. Por isso que quando se passa um triazol onde tem uma ferrugem esporulada, rapidamente ela é curada. E a estrubirulina, ela faz parte mais do começo. O que a gente vê muito pensando em ferrugem, que é uma doença difícil de ser curada. É uma doença difícil de manejar ela ao longo do tempo. Pensando em uma agrícola. A ferrugem, ela é muito recorrente, principalmente em lavoura de alta carga. E tem muita gente que reclama, está dando ferrugem tardia. O que a gente vê a campo? Que quando
começa o período chuvoso, que a gente já passou um outono e um inverno, passa um outono com a ventania danada, ferrugem esporulando e esporo caindo para todo lado. E esse esporo normalmente não tem muito molhamento foliar. E ele ficou para frente. E quando começa a chover, óbvio que tem ferrugem em outros lugares esporulando e lançando esporos aí pelos campos. A gente vê que quem no início faz um controle com doses de triazóis e estubirulinas bem feitas, normalmente passa o período chuvoso com um problema menor de ferrugem. Então, quem age de maneira mais preventiva e quem faz um controle com uma dose de estubirilina e triazol no começo, mais caprichada, óbvio, caprichada que eu digo, é para a condição que a lavoura está. Uma lavoura mais alta, uma lavoura que tem um dossel muito grande, precisa de mais ingrediente ativo. Uma lavoura menor, precisa de menos. Por isso que a bula dos produtos nunca vai vir em um número só. No caso específico do Triziman, que é um produto da UPL, que a gente recomenda para ferrugem. A dose dele é de 2 a 3 quilos na bula. Para quê? Para que o técnico de campo saiba recomendar em função da doença e o ambiente que vai ser aplicado o produto. Pessoal, alguma dúvida com relação a modo de ação de fungicida? Douglas, por enquanto nós não temos nenhuma dúvida, tá? Pode seguir, por favor. Pode seguir? Eu estou tentando ser mais breve, porque eu sei que o pessoal aí já teve outra palestra, enfim, mas sem deixar nada para trás. Pessoal, vamos falar agora um pouco de praga de cafeeiro. Então, a gente tem vários modos de ação. Dos grupos de inseticidas, dos mecanismos de ação de inseticida que a gente tem neurotóxico, regulador de crescimento, inibidor de respiração celular e os outros grupos. Esses são os principais. Que jeito que o ingrediente ativo de um defensivo penetra dentro do inseto para que lá ele faça efeito? A gente tem 3 modos. O primeiro é via contato. O segundo é via fumigação. O terceiro é via ingestão. Fumigação é muito utilizado para grão armazenado. Por quê? Porque a fumigação é feita através de gás. E esse gás, ele consegue andar entre os grãos armazenados, coisa que contato e ingestão normalmente já é mais difícil. Então, fumigação via espiráculo, que é por onde o inseto respira. A fumigação, o inseto vai respirar ingrediente ativo e, obviamente, vai acabar morrendo. Óbvio, é gás para andar no meio dos grãos, que é muito mais prático, né? Quando a gente fala de contato e ingestão, a maioria dos ingredientes ativos tem efetividade para penetrar no inseto através de contato, via exoesqueleto. Normalmente, a contaminação, na maioria dos casos, ela é tarsal, porque o inseto caminha sobre o ingrediente ativo e através dos tarsos, que vamos dizer assim, a pontinha da pata dele, a pontinha da perna, né? Ele consegue admitir aquele ingrediente ativo e morrer. Um outro modo é ingestão. Ele come parte da planta que tem o ingrediente ativo e, obviamente, o ingrediente ativo acaba penetrando nele. Quando a gente fala em mecanismo de ação de inseticidas, a gente tem que entender muito bem como é que funciona um neurônio. O neurônio, ele, vamos dizer assim, eu brinco que ele é a parte elétrica do inseto, é a fiação dele. Então, o que acontece? A comunicação de uma parte do corpo para outra é feito através de neurônios. Aí, nesse esquema, está descrito o que é neurônio, onde é o neurônio, o axônio, os dendritos, né, que é o ponto que um toca no outro para fazer a sinapse, e a bainha da mielina.
Então, a gente tem processos elétricos, na qual os defensivos vão agir, que é na transmissão axônica. Resumindo, esses defensivos vão atuar no meio dos neurônios, na onde caminha o pulso elétrico, na onde caminha a informação. E o outro processo, que é químico, é na transmissão sináptica. O que é a sinapse? É a transferência da informação de um neurônio para o outro. Vamos dizer assim, é na emenda de um neurônio com o outro. Então, a gente tem vários modos de atuar na transmissão sináptica. A transmissão sináptica, pode ver na setinha vermelha, que ele mostra aí que está ali na pontinha dos dendritos, né? Que é a transmissão de informação. Existem produtos que são inibidores da enzima acetilcolinesterase, que é o caso de organofosforado e carbamato. Tem outros produtos que são agonistas da acetilcolina. O que é um produto agonista? É um produto que consegue quimicamente se ligar de maneira igual à acetilcolina. Não que é uma acetilcolina, mas é um produto que faz uma ligação química semelhante. Ele liga, porém ele não é. Óbvio, ele vai desempenhar um outro papel, que é letal para o inseto. Antagonista da acetilcolina, ele faz o efeito contrário da acetilcolina. Agonistas do GABA, são produtos que fazem efeito parecido com o GABA. O GABA é ácido gama-butírico. Então, o que é ácido gama-aminobutírico? Então, os produtos que fazem um mimetizador do GABA e os antagonistas fazem efeito contrário do GABA. Eu vou explicar posteriormente. Vamos voltar um pouco. O que é sinapse? A sinapse é a transmissão de informação de um neurônio para o outro. Perceba aí que a gente tem um neurônio do lado esquerdo que passa a mensagem para o lado direito. Então, a vesícula sináptica aí, ela lança um neurotransmissor, que é uma molécula química, é a acetilcolina, que ela vai se ligar ao neurônio posterior e, obviamente, vai transferir a informação. O que é acetilcolina? É esse bicho feio aí, ó, que todo mundo gosta de correr da aula de bioquímica, né? Mas, enfim, a gente tem que entender um pouquinho o que essa acetilcolina faz para a gente conseguir entender o modo de ação dos inseticidas. Olha lá, quando um dendrito chega próximo do outro, ele é próximo do outro, né? Há a transferência. Quando há a transferência do pulso nervoso, do sinal, né, através da acetilcolina, na bomba de sódio e potássio que há no neurônio, entra sódio e sai potássio, então cria uma diferença de potencial, que é onde vai correr o pulso nervoso através do neurônio, certo? Então, um neurônio transmite para o outro. Dentro do neurônio, a mensagem anda através de essa bomba de sódio e potássio, através dessa diferença de potencial. Quando ela chega entre um dendrito e o outro de neurônio, através da sinapse, que é uma mensagem química, o neurônio consegue passar a mensagem neural para o posterior. Então, vamos pensar no impulso. Pensamos que essa parte redonda aí do esquema vamos dizer assim, a sinapse. Então, o que acontece? Quando tem sinapse, chega a mensagem que foi feita lá através de diferença de potencial, através da bomba de sódio e potássio. Quando essa sinapse chega, essa mensagem chega, a acetilcolina sai de um neurônio e vai até o outro. Então, a acetilcolina chega a mensagem onde é a sinapse, essa acetilcolina, ela sai do neurônio, se encaixa
no receptor da acetilcolina do outro neurônio e, obviamente, a mensagem continua fluindo pelo neurônio, e assim sucessivamente. Então, para que essa mensagem, depois que houve o encontro da acetilcolina com o receptor da acetilcolina, entra em ação a enzima acetilcolinesterase, que vai fazer com que essa acetilcolina que estava no receptor do neurônio se degrade ela através de ácido acético e colina. Obviamente que ela para de mandar a mensagem do neurônio. Então, a mensagem passa só uma vez. Quando a gente tem ingredientes ativos que são inibidores da acetilcolinesterase, o que acontece? A mensagem chega, porém, fosforados e carbamatos, eles ligam-se à acetilcolinesterase, que é o que faria com que a acetilcolina que foi transmitida se degradasse em acetato e acetilcolina para que ela não fique. Então, o que acontece? Quando isso acontece, os fosforados e carbamatos inibem a ação da acetilcolinesterase. E, obviamente, a acetilcolina não sai do receptor. Então, o neurônio não para de mandar o pulso. Obviamente, ele fica o tempo todo mandando o pulso. Obviamente, o inseto vai ter excitação, tremores e morte. Outro modo de ação é agonista da acetilcolina. Então, como é que funciona nesse grupo? Principalmente aí, o mais conhecido é imidacloprid. Onde que se usa muito imidacloprid? Usa imidacloprid principalmente via solo no cafeeiro, para que se controle as ninfas da cigarra. Quando que se usa muito imidacloprid nas lavouras de café? Se usa normalmente no começo de novembro, quando já tem umidade no solo, se faz através do drenche, aplicação no solo, próximo ao colo da planta. E depois, quando é final de janeiro, começo de fevereiro, se faz outra aplicação dessa. Cigarra já foi um problema sério em cafeicultura. Cigarra já deu dor de cabeça demais. Hoje, o problema está controlado. E imidacloprid e tiametoxam são os dois ingredientes ativos mais utilizados para o controle de cigarra. Como que o imida, que se usa no controle da cigarra, ele atua? Ele é um agonista da acetilcolina. Então, o que acontece? Esse produto, o imidacloprid, a acetilcolinesterase não consegue degradar as moléculas do neonicotinoide. Por quê? Porque o imida, ele vai lá nos receptores da acetilcolina, ele é um agonista da acetilcolina, então ele gruda no local onde teria que chegar a acetilcolina, e o pulso nervoso não para de acontecer. Quando a acetilcolinesterase tenta degradar o imidacloprid para que o pulso nervoso pare, isso não acontece. Então, o inseto começa a ter excitação, tremores e até morrer. Outro modo de ação é o espinosad, que funciona da seguinte forma: ele liga o receptor da acetilcolina, provocando a mudança na conformação do receptor. Então, vamos falar assim, qual que é a diferença dele do imidacloprid? O imidacloprid, ele entra no lugar da acetilcolina e a acetilcolinesterase não consegue tirar ele do receptor da acetilcolina. Esse outro ingrediente ativo aqui, o espinosad, ele se liga ao receptor nicotínico e muda a conformação do receptor de modo que nem a acetilcolina consegue se ligar. Por isso, também dá excitação, tremores, até a morte. No caso, o ingrediente ativo aí, o espinosad, é muito usado, tem um produto comercial que ajuda a Corteva, se chama Tracer. Esse produto aí, eu lembro que foi logo que eu fui trabalhar, na época eu trabalhava na Dupont,
O tracer foi, vamos dizer assim, um momento antes, ele foi um produto usado um momento antes de existir as transgenias para lagartas. A única coisa que controlava a lagarta, que obviamente foi um lançamento meados aí de 2005, 2006, 2007 no máximo, era tracer. E em mosca das frutas se usa bastante, tem um produto que chama Success. Outro mecanismo de ação dos inseticidas são os antagonistas da acetilcolina, principalmente o cartap. Os antagonistas da acetilcolina, ele tem ação contrária à acetilcolina, ele compete com a acetilcolina no receptor. Então, o que acontece? Ele bloqueia sem fazer com que o pulso nervoso aconteça. Então, o cartap, ele se liga ao receptor da acetilcolina no neurônio e o que acontece? Ele não deixa que a acetilcolina chegue ao receptor e blinda ela, e a acetilcolinesterase não consegue o degradar. Então, ele faz o inverso. Ao invés dele hiperexcitar o inseto, ele faz o inseto paralisar e perder os movimentos. Obviamente, ele vai morrer. Pessoal, cartap é uma molécula bastante antiga. É uma molécula assim, que já está no mercado tem bastante tempo. Ultimamente, é muito usado para bicho mineiro, principalmente no Cerrado de Minas. O Cerrado de Minas é uma região quente e que tem uma umidade relativa mais baixa que a região nossa. E, obviamente, lá, com essas características, ainda com o agravante de ter uma estação seca mais longa do que a nossa, lá, bicho mineiro é um problema. Tem agricultor que chega a fazer uma aplicação para bicho mineiro a cada 15 dias. A UPL tem cartap para vender com o nome comercial de Cartares. E esse produto lá vendia muito. Quando chegava a UPL até me perguntava, Douglas, mas não vende cartap aí? Eu falava, vai vender de que jeito? Não tem bicho mineiro aqui? Com a condição climática que existiu ano passado, de ter um inverno longo, um período de chuvas muito longo, um período sem chuvas muito longo. E ano passado, no inverno, as temperaturas mais ou menos não eram tão baixas, bicho mineiro em nossa região aumentou demais, mas muito. E o que aconteceu? O nosso esse ano agrícola que a gente está encerrando, que encerra agora em junho, ele também teve pouca chuva. E a partir do mês de março, as chuvas nas nossas regiões aqui foi baixíssima. E bicho mineiro já está apertando de novo. E falo sem medo de errar. A UPL, eu acho que não vai ter cartap até voltar as chuvas depois lá para setembro, espero eu, porque o bicho mineiro aumentou demais da conta. A gente nunca tem defensivo para aguentar uma explosão de praga desse tamanho, e a gente já está passando aperto. Tem um outro inseticida nosso, que não tem esse modo de ação, obviamente, que também é uma boa ferramenta no bicho mineiro, mas, enfim, é uma praga complicada, porque a reprodução dela é muito rápida. Pessoal, então, os neurotransmissores, quando a gente fala de acetilcolina, dos agonistas, dos antagonistas, a acetilcolina, normalmente, ela está aí presente no sistema nervoso central. Do mesmo jeito que o glutamato e a octapamina também são neurotransmissores excitatórios, quer dizer, eles promovem movimento, né? O glutamato está presente em junções neuromusculares e a octapamina associados aos neurônios dorsal, mediano, despareado. O GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, ele é inibitório. Ele é presente no sistema nervoso central de insetos e junções musculares. Então, assim, a acetilcolina promove o movimento e quem faz aquela bomba de sódio e potássio que eu falei anteriormente voltar ao estado inicial é o GABA, é esse ácido gama-aminobutírico. Então, o mecanismo de ação do
dos inseticidas aí, o processo normal, após a ligação do GABA ao receptor pós-sináptico, né, há uma permeabilidade de membrana aos íons cloro, o que desencadeia um mecanismo inibitório do sistema nervoso. Quando a gente tem produtos que são antagonistas do GABA, eles fazem com que esse inibimento do GABA não aconteça, eles impedem a transmissão normal do pulso nervoso. E isso aí desencadeia o processo normal de inibição que restabelece o estado de repouso do sistema nervoso central. Qual que é o produto mais usado? Quer dizer, grosseiramente dizendo, os outros produtos que atuam na acetilcolina, muitas das vezes, eles fazem com que o inseto fique excitado. E o GABA, esses produtos antagonistas do GABA, eles fazem com que o inseto fique calmos, percam movimentos. Qual que é um modo de ação aí, muito conhecido nosso? É o fipronil. O fipronil, ele é muito usado principalmente para tratamento de semente, na caficultura quase não é usado. E o etiprole. O etiprole é um inseticida da Bayer chamado Curbix. Então, o Curbix é um defensivo que eles recomendam para broca. E qual outro modo de ação que tem? É o agonista do GABA. O agonista é o que faz efeito semelhante, né? Eles agem de forma diferente. Então, o que as avermectinas e milbectinas fazem? Elas promovem paralisia do inseto. Então, o inseto para de comer. Primeira coisa, quando ele admite o ingrediente ativo num nível de letalidade, ele para de comer e para de andar. Depois, o processo normal é ele acabar morrendo. Então, vamos falar agora, até agora a gente falou de transmissão sináptica, né? Então, vamos falar agora de transmissão axônica. Como é que funciona a transmissão axônica? Entra sódio dentro do neurônio e sai potássio, né? Então, os moduladores de canais de sódio, os inseticidas moduladores de canais de sódio que estão aí atuando no meio do neurônio, vamos dizer assim, na transmissão de pulso elétrico, principalmente aí, é o grupo mais usado para controle de insetos, são os piretroides, principalmente, e o DTT. O que esses piretroides fazem? O sódio continua entrando na célula nervosa, causando impulsos repetitivos. Óbvio, o inseto tem um movimento involuntário repetitivo que causa exaustão até a morte. Outro modo é transmissão axônica. A condição normal, entra sódio, o sódio quando entra na célula, ele desencadeia a transmissão do pulso nervoso. Quando se utiliza bloqueadores desses canais de sódio, principalmente as oxidiazinas, ele bloqueia que o sódio entre no neurônio e, obviamente, esses canais fechados e o sódio impede a transmissão do pulso nervoso. O inseto paralisa e vem a morte. O indoxacarb e o rumo, ele é um dos últimos inseticidas lançados, aí principalmente para lagartas. O rumo, que é o indoxacarb, ele é um ingrediente ativo que fora do inseto ele não tem efeito inseticida. Quando o indoxacarb entra em contato no trato digestivo do inseto com as amilases, aí sim ele muda de forma química, para que seja um inseticida. Hoje, falo sem medo de errar, para lagarta é um dos melhores produtos do mercado. Outro mecanismo de ação do inseticida, que eu já falei, né? É o DDT e as oxidiazinas. Modo de ação muscular.
Pensem no Rynaxypyr aí, no ciantranidiprole, né? Esse modo de ação, ele faz com que a permeabilidade das membranas mude e, obviamente, não saia, né, mais sódio da célula, também causando aí a letalidade do inseto, principalmente em lagartas. Isso aí é um processo mais recorrente em lagarta. Em inseto adulto, isso pouco acontece. Por isso que o ciantranidiprole, que é o mais usado, que é o Benevia, né? É um produto aí que vai muito bem em lagarta, principalmente o Ceazipyr e o Rynaxypyr. O ciantranidiprole, que é o do Benevia, ele consegue fazer essa permeabilidade de membranas, e em coleópteros, ele é um inseticida muito bom. Veja que o Benevia é um excelente inseticida, principalmente para broca em café. Pessoal, outro mecanismo de ação, eu falei agora há pouco nos neurotransmissores. Os neurotransmissores, eles estão envolvidos aí com a parte neural do inseto. Os mecanismos de ação dos inseticidas, a gente também tem os inibidores da síntese de quitina, que são ingredientes ativos que atuam como reguladores de crescimento dos insetos. O primeiro produto, esse produto até está na mão da UPL, é o diflubenzuron, que apareceu no mercado. O que o diflubenzuron faz? O diflubenzuron, ele faz com que a lagarta chegue ao momento de trocar o íster dela e ela não consegue. Então, quando ela vai passar do primeiro para o segundo íster, ela não consegue porque esse ingrediente ativo atua e não deixa que ela mude de íster. Obviamente que por vários processos aí metabólicos dela, ela acaba morrendo. O diflubenzuron, o pessoal aí deve conhecer bastante, pelo menos passava no canal do Boi, era o Difly. O diflubenzuron não tem ação em mamíferos, até por isso que o Difly é um inseticida que se usava na ração animal para controlar a mosca do chifre. Então, se coloca diflubenzuron no trato do gado, esse gado come o diflubenzuron, ele não tem ação nenhuma no mamífero e sai no esterco do gado. Quando a mosca do chifre vai colocar os ovos dela no esterco, lá tem um inseticida e, obviamente, a larva da mosca não consegue evoluir. Tem outros produtos aí, né, que são semelhantes ao diflubenzuron, que é o lufenuron, a gente também tem o lufenuron na UPL para vender, o nome comercial dele é Game, e outros produtos no mercado. Isso é um modo de ação muito usado. Outro mecanismo de ação que atua como regulador de crescimento são os agonistas dos equidisteroides. Eles provocam, porque o anterior, ele não deixa acontecer a equidise, no caso, o diflubenzuron. Esses aqui, os agonistas de equidisteroides, eles fazem com que a equidise acelere. Então, muitas vezes, quando o inseto recebe esse ingrediente ativo, ele entra em processo de mudança de íster de maneira prematura. Então, o que acontece? Metabolicamente, pensemos na lagarta. A lagarta não tem preparo ainda, ela não está com seus processos bioquímicos suficientes para que ela sofra equidise. Então, o clorfluazuron, esse produto também é da UPL, o nome comercial dele é Atabron, ele faz com que a lagarta antecipe a equidise. Por que a UPL tem o Atabron e por que a UPL tem o diflubenzuron? Porque enquanto acelera o processo de equidise, que é o diflubenzuron não, o diflubenzuron, ele atrasa. Então, pensando em manejo de resistência, esses dois produtos, pensando em lagarta, eles são complementares. Por quê? Porque enquanto antecipa, o outro atrasa. Então, obviamente que o agricultor
pulverizando esses produtos de maneira sucessiva, é um meio de se evitar que se selecione insetos que tenham tolerância apenas a um modo de ação de ingrediente ativo. Aí, ó, isso que a gente fala, ó, que o modo de ação do clorfluazuron, em algum momento aí, ele sofre a muda precoce e, obviamente, acaba morrendo. Outros exemplos que a gente tem de regulador de crescimento dos insetos são os agonistas de hormônios juvenis, principalmente os juvenoides. O piriproxifem, a primeira empresa a vir com esse produto para o mercado foi a Ihara. O nome comercial dele era Tiger. A UPL tem o piriproxifem para vender hoje, chamado Blade. O que esse produto faz? Esse inseticida, ele faz com que as fases jovens tenham um desequilíbrio de hormônio dentro de si e acaba morrendo. E a gente viu que quando pulveriza esse hormônio juvenil em adultos, as fêmeas ovipositam ovos inférteis. Então, essa alteração de hormônios, ela também, dentro da fêmea, ela faz com que ela pare de ovipositar ovos viáveis. E os antagonistas também de hormônio juvenil, né? São os antijuvenoides. Pessoal, eu tentei ser o mais breve possível. Eu tentei, vamos dizer assim, ser mais sucinto. Isso aqui é um negócio que eu não consigo passar nesse tempo que me foi proposto, passar tudo. O que eu tentei fazer? Eu tentei mostrar para vocês o que existe hoje para se poder jogar o jogo na cafeicultura, principalmente. Falar de inseticida, falar de herbicida, isso aqui é um assunto extremamente longo. Gustavo, eu não me dou por encerrado a missão que você me pediu. Então, fique à vontade para, na próxima oportunidade, a gente poder falar de herbicida. Fique à vontade. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade também. Pode perguntar. Obrigada, Douglas. O professor Gustavo vai fazer o encaminhamento das perguntas, tá? Nós fomos coletando as dúvidas pelo chat, agora ele vai fazer o repasse. A gente combinou de faz uma pergunta e já responde, e os assuntos correlacionados, se ele quiser condensar alguma das dúvidas, tá? Fica a critério de vocês. Douglas, obrigado pela palestra. A gente vai passar aqui para a parte aqui das perguntas. A Jéssica de Melo Gonçalves, ela pediu para você comentar sobre o ácaro da leprose, né? Diz ela que como agir na prevenção e controle do ácaro. Diz ela que na lavoura dela teve um ataque de ácaro da leprose, ela estava querendo saber mais sobre a prevenção do controle desse ácaro. Tá. É o seguinte, ácaro é uma praga que aparece muito quando o ambiente fica extremamente seco. Ácaro em café, vamos dizer assim, em ambiente chuvoso não vai. A UPL, pensando em ácaro da leprose, a gente nunca recomenda que se use apenas um produto. Por quê? Porque como é uma praga difícil de ser controlada, principalmente o ácaro da leprose, a gente tem várias ferramentas dentro da UPL, principalmente OBNI e OMIT. A gente tem um acaricida chamado OMIT e o outro chamado OBNI. São dois acaricidas, vamos dizer assim, que a gente tem uma vasta participação de mercado em citros, que a ácaro da leprose é um problema muito grande. Outra coisa que pode estar sendo feita ao longo do ciclo, dá para se usar de maneira preventiva,
é utilizar enxofre elementar, que existe várias marcas comerciais, o Cumulus, que é da BASF, o Microtiol, que é da UPL. Quando anteceder os períodos secos, se utilize nas últimas pulverizações, sabe que de maio para frente não vai chover, então na pulverização antes de maio, aí, seja lá em março, abril, se utilize enxofre na pulverização, não pensando em controle, não pensando em desalojar, não pensando em nada, pensando em controle preventivo. O enxofre também tem efeito fungicida e também tem efeito, vamos dizer assim, preventivo em ácaro. É uma excelente opção utilizar enxofre antes. O mercado de café não tem muito essa tradição, mas o mercado de citros usa muito e funciona muito bem. Ok. O João Guilherme de Souza Pereira. Na parte de penetração do modo de ação dos inseticidas, como é a fumigação? Seria feita na tulha, no caso do café? Seu tempo residual no ambiente seria de quanto, se no caso for na tulha? No caso de fumigação, a gente tem alguns produtos que existem dois modos. Alguns produtos são voláteis. Obviamente, que um produto desse, eu vou citar como exemplo o gás toxin. O gás toxin que a gente usa para grãos armazenados, ele é um produto volátil, então o residual dele é muito pequeno. Então, o inseto que respirar aquele gás, obviamente, vai morrer. O que é a estratégia do produto? Esse produto, ele não evapora todo de repente. Ele vai evaporando devagar para que o inseto vá admitindo aquele ingrediente ativo e, obviamente, ele vem a letalidade. Para grãos armazenados, o produto comercial mais usado é o Gastoxin. Pensando em outros meios e outras necessidades de controles de insetos, se usa bastante também fazer através de fumaça. Existe alguns meios de aplicar inseticida que você dissolve ele, principalmente o óleo diesel, depois aquilo você fumega ele. Pensando em café, a gente não tem tanto problema, porque normalmente o grão que é brocado, alguma praga que vier aparecer no café, não ataca tanto e não dá tanta dor de cabeça. Pensando em cereais, feijão, milho, por aí vai, a gente tem muito gorgulho, né? E, obviamente, o que faz um efeito muito bom é gás toxin. Então, assim, o residual desse produto normalmente não é tão longo, porque, óbvio, o produto já é volátil, porque a fumigação tem que ser um produto gasoso, porque a gente não consegue levar no meio de grão armazenado um produto líquido, né? É inviável. E o gás caminha nos espaços vazios entre os grãos lá e consegue controlar. Gás toxin não dá tanto residual. O que se recomenda fazer é ter um espaço muito bem isolado, né, vedado de inseto, e que se fumegue, para que o inóculo baixe e, obviamente, você consiga controlar. Ok. O Kleberson Cordeiro Araújo, ele está perguntando qual o inseticida é eficiente no controle da cochonilha da raiz no café. Tá. Cochonilha de raiz, a gente tem muito pouco inseticida registrado. Normalmente, e cochonilha é um bicho complicado de matar. Cochonilha em citros, a gente já passa aperto para controlar, porque a permeabilidade do inseto é um negócio difícil. Cochonilha, normalmente, a gente usa doses cavalares de óleo para que a mate, principalmente por asfixia. Cochonilha de raiz, eu particularmente não me lembro de nenhum defensivo que tenha registro para ele. Cochonilha de raiz do café. Mas eu sei que tem alguns ingredientes ativos que fazem efeito. Tem um ingrediente ativo que é um carbamato, chamado Furadan.
Eu até não sei se ele ainda tem registro para café. Eu acredito que tenha. Ele não é muito utilizado por causa de custo, porque ele fica mais caro um pouco, pensando em controle, principalmente de cigarro. Mas, pensando em nematóide, em cochonilha de raiz, Furadam é a melhor opção. A professora Roseli dos Reis Goulart. Gostaria de saber qual a opinião do Douglas sobre a ferrugem tardia. O erro está no momento correto de controle? Inferência do clima? Resistência do fungo aos fungicidas? Roseli, eu não... A pergunta tua é a pergunta que eu mais escuto quando eu vou no campo visitar produtor. É a pergunta que, quando eu faço qualquer palestra de cafeicultura, é a primeira que vem: o que eu faço para ferrugem tardia? Eu vou lembrar aqui alguns fatos para poder ilustrar e ficar fácil de entender. A dobradinha triazol-estrubirulina vem sendo usada há muitos anos na cafeicultura. De maneira análoga, foi usada com a mesma intensidade em soja, e em soja, em pouquíssimos anos, se selecionou patógenos resistentes ao modo de precisar usar multissítio assim, rapidamente, porque senão a gente ia perder o pouco dos ingredientes ativos que a gente tinha para poder controlar em soja. Na cafeicultura, isso não aconteceu ainda, porque o ciclo da ferrugem do cafeeiro é mais longa, né? A da soja, 15 dias, do cafeeiro a gente fala em 35, 40 dias, vamos dizer. Dependendo do clima, esses não podem flutuar. Mais quente, mais úmido, menos. Mais frio e mais seco, mais. E a ferrugem tardia, ela é um problema que começou a aparecer há pouco tempo. Por quê? Porque essa dobradinha de estrubirulina e triazol, eu vou falar nome comercial para ficar fácil de entender: Ópera, Priori Extra, Sfermax, e por aí vai, tomaram muito espaço dos fungicidas cúpricos, que também fazem o manejo de resistência. Fungicida cúprico também é multissítio. O que acontece? As doses de estrubirulina e triazol cada dia estão maiores, porque basta pensar que uma mistura de ciproconazole mais azoxastrobina, no passado a gente usava em torno de 300 ml, e hoje já está se usando 750, ainda tem que pôr mais uma turbinada aí de ciproconazole para poder funcionar. Por quê? Porque usou muito tempo, de maneira recorrente que eu digo em anos e aplicações, o mesmo ingrediente ativo com o mesmo sítio de ação. Então, a gente foi aumentando dose e foi controlando. O que eu disse no início da palestra, que quem faz a primeira aplicação bem feita em ferrugem, normalmente não tem problema no final, e eu quis me referir à ferrugem tardia. Porém, a ferrugem tardia é um problema recorrente, ao meu ver, principalmente pela recorrência do uso de mesmos sítios de ação para controle de ferrugem. O que o PL tem de solução? A gente tem, inclusive, estrubirulina, triazol, misturado, eu até coloquei o rótulo do produto aí, com produto multissítio, no caso nosso, o Mancozeb. Para quê? Para que vários modos de ação, né? No caso, você pega um modo de ação da estrubirulina, um do triazol, mais 6 do Mancozeb. Porque quando você coloca vários modos de ação, a chance de você selecionar um indivíduo resistente, ela é baixíssima. Vou citar um exemplo. Quando os pesquisadores conseguiram sintetizar as acetamidas, sabiam que rapidamente iria perder a efetividade dela, porque a fitóftora ela tinha uma capacidade de propagação muito rápida. Então, eles sabiam que ia selecionar essas que são mais rápidas
e rapidamente já perdeu o produto. O que eles fizeram? Misturaram com multissítio. Isso que eu estou falando tem mais de 50 anos de mercado, não tem nenhum caso de resistência. E foi vendo isso, que é o PL, sabia do problema de campo e veio com a solução. Se me perguntar, o que eu faço para ferrugem tardia? O controle da ferrugem tardia não está no final, não está lá em abril, a hora que esporula. O controle da ferrugem tardia, para você não sofrer ele, você tem que começar logo no pós-colheita, no pós-florada. Então, você faz a aplicação de pós-florada, depois, na primeira oportunidade, você já entra com a aplicação com multissítio e com uma dose de estibirulina e triazol que hoje faça efeito. Então, não adianta, muitas das vezes, utilizar doses, porque a ferrugem, muitas das vezes você chega lá, você não vê ela, mas ela está latente. Ela está lá dentro da célula esperando o momento de esporular. Então, faça no começo controles bem feitos, faça aplicação de produtos multissítio, para que não, depois do ciclo do cafeeiro, quando chegar lá na frente, você não sofrer com ferrugem tardia. Outra coisa que a rapaziada fala muito de ferrugem tardia, que eu vejo que é um problema muito grande, é safra zero. Porque antigamente, uma lavoura que dava 50 sacos, era uma lavoura regaço de produção. O normal era dar 30, 35. O que a gente está fazendo hoje? Muito safra zero. A gente esqueleta a lavoura, um ano não dá nada. No outro ano, vai dar 55, 60, 70, 80 sacos de café. Aí, essa lavoura que dá muito café, normalmente você não consegue fazê-la ficar limpinha, porque o dreno da carga dela é muito grande. Aí, fica difícil de você controlar. Essa ferrugem, fatalmente, ela vai aparecer. Então, assim, a gente tem um conjunto de fatores hoje que faz com que a ferrugem tardia seja muito presente. Porém, a gente tem que começar a cuidar dela desde cedo, porque se cada pulverização que você fizer, você deixar escapar 10% de ferrugem, a hora que chegar lá no final, tu tem um inóculo que você não consegue controlar. A Inês Silveira, qual o produto preventivo de bicho mineiro? No caso aqui, a fase adulta, né? Ela se refere às borboletas aqui. Que você me diz do Altacor, mecanismo de ação? Ó, o bicho mineiro hoje é um problema muito grande no Cerrado de Minas. Muito grande. Quando eu falo muito grande, é você chegar no meio da lavoura, rapaz, e se chegar à tardinha, a hora que o sol tá se pondo, rapaz, você andar no meio da lavoura assim, você parecia que tá na infestação daquela aleluia quando parar a chuva. O negócio é cruel. Mas eu acredito que ela esteja perguntando, eu vou responder para a condição de sul de Minas. Para a condição de sul de Minas, a gente não tem tanto problema com bicho mineiro como se tem pragas tolerantes a ingredientes ativos disponíveis no mercado hoje. O Altacor é um produto excelente. E esse é o problema dele. Porque quando lançou o Altacor, o cara fazia uma aplicação daquilo e podia dormir sossegado, que controlava bicho mineiro. Aí todo mundo começou a fazer, e Altacor, e Altacor, e Altacor, ninguém fazia mais nada, e só Altacor, o modo de ação do Altacor começou a declinar. E isso acontece na agricultura. Eu brinco que o segundo lugar sempre está exposto a ser o primeiro, né, nos defensivos, porque normalmente o primeiro lugar, a recorrência do uso, faz com que ele perca a efetividade em função de selecionar pragas tolerantes àquele ingrediente ativo. O Altacor já foi essa ferramenta. A pergunta aí, ela fala sobre maneira preventiva. Bicho mineiro de maneira preventiva é um negócio complicado. Normalmente vai dar dor de cabeça quando? Nas épocas quentes e secas. Essa semana deu hoje pelo menos, né? Já ventou um pouco gelado aqui. Já vai
ter um ambiente mais favorável a se controlar. O que é uma boa ferramenta para usar no adulto? Temos várias. Uma delas, a UPL tem um produto que chama Esperto, que serve tanto para broca quanto para bicho mineiro. Para broca tem que usar meio quilo por hectare em cada aplicação. Bicho mineiro se usa 250 gramas. Outra ferramenta é um produto que eu citei aí, que é o Cartap. Cartap é um controle muito bom. Porém, economicamente, tem que se usar o Cartap de maneira moderada, porque o custo dele aumentou um pouco, em função de demanda e em função de já ser um produto caro no passado. Então, assim, o que tem que fazer com o bicho mineiro? Você tem que utiliza um Esperto, que é uma excelente ferramenta, porém, se você vê que o problema está insistindo, você vê que está voltando, aí sim você faz uso de um Cartap. Usa a melhor ferramenta, no caso do bicho mineiro, tenta amenizar ele, sei lá, com Esperto, com Altacor. A hora que você viu que não segurou, aí vai no Cartap. Porque o Cartap, ele tem ação translaminar. A crisálida, que é o ovinho lá que o bicho mineiro coloca na folha, ele não é igual aos outros ovos que os insetos colocam por cima da página da folha, e o inseto sai do ovo, caminha e fura a folha. A crisálida do bicho mineiro, ela fura o fundo do ovo e já sai dentro da folha. Por isso que tem muito ingrediente ativo que não funciona. Tem excelentes inseticidas que para bicho mineiro não funciona. Por quê? Porque o inseto entra dentro da folha, come o parênquima e não tem produto para pegar ele. Então, quando você for fazer para adultos, faça Otacor, faça Esperto, tem vários produtos no mercado. A hora que você vê que está furando, que está comendo, você abriu as minas, viu 2, 3 larvinhos lá dentro, aí é a hora de você entrar com Cartap. O Zé Antônio Anunciação pediu para comentar sobre as pseudomonas, prevenção e controle em área de grande pressão, altitude elevada e intensidade de vento. Pseudomonas, normalmente, lugar que venta muito, a primeira coisa que acontece é o efeito abrasivo de uma folha na outra abre ferimento. E ele citou aí em altitude maior. Normalmente orvalha mais. Tem ferimento e tem orvalho, tem água, rapaz, bactéria nada até de braçada. Para se ter um controle num lugar desse, quando o ambiente fica favorável, é complicado. Porém, a mistura de cobre mais mancozeb dá muito certo, porque a mistura de cobre mais mancozeb também tem um efeito supressor como bactericida. É um efeito excelente. Então, quando nessas regiões que sabe que bactéria é problema, que sabe que dá bactéria, o que tem que fazer? Tem que pegar de maneira preventiva e aplicar. Aí você fala, mas quantas aplicações que eu vou fazer? Essas aplicações com mancozeb e cobre, para o momento da pseudomonas, normalmente é quando venta demais, lugar alto que orvalha muito, é uma aplicação que dá um residual grande. Por quê? Porque orvalha, mas não chove. Então o cobre, principalmente o cobre metálico, e o mancozeb, ele tem um efeito ali bactericida que te ajuda muito. Em planta adulta, planta maior, cafeeiro adulto que está produzindo, o problema é menor, porque dificilmente a capacidade de infecção, a capacidade de alastrar de pseudomonas é baixa. É óbvio, controlou, beleza. Onde que pseudomonas é um problema sério? Em lavoura pequena. Porque lavoura pequena tem poucas folhas, aí uma fica esfregando na outra lá e tal, principalmente lavoura de porte baixo, é uma tragédia. E demora a secar, dá mais orvalho, ela é mais fechada. Então, assim, o que a gente recomenda?
faça mancozeb misturado com cobre. Viu que entrou pseudomonas, entra com casumim. Quando for usar casumim, não misture com cobre, porque o casumim, ele faz efeito complexador em cobre. Faça casumim com mancozeb. Não faça casumim misturado com cobre. Se tiver que misturar com cobre, mistura só o mancozeb. Outra coisa, detalhe, cobre e triazol não é uma mistura que conversa muito, não. Normalmente se perde em torno de 30% da efetividade do triazol. Tem uma última pergunta que, na verdade, o Carlos Ferreira pediu para poder repetir a parte do posicionamento do enxofre para o ácaro. Mas você estava falando do ácaro da leprose na hora. Sim, o que eu disse do enxofre é o seguinte, o enxofre, ele tem um efeito muito bom em cima de ácaro, de maneira preventiva. Em baixos inóculos, o enxofre é excelente. É o enxofre elementar, que é o cúmulus, o microtiol é da UPL. Esses produtos, em ácaros, ele tem uma efetividade de maneira preventiva. São baixos inóculos, ele consegue fazer efeito. Quando o ácaro estoura, aí não tem o que fazer, aí tem que partir para acaricida, como o Obni, como o Omit, outros acaricidas, que são produtos que realmente faz esse efeito, vamos dizer assim, curativo, né? Ele elimina o inseto e facilita a vida do produtor. O enxofre, sabendo que ácaro aparece em época seca, quando pega a pulverização, quando vai entrar o período seco, se use enxofre nas pulverizações. Usar quanto de enxofre? Sei lá, de 2 a 3 quilos. Para quê? Para o pouco do ácaro que tem ali, você conseguir fazer efeito nele e suprimir. Eu sei que quando o ambiente fica favorável, vai ter hora que você vai precisar usar uma acaricida mais cara. O enxofre é baratinho, muito barato. O enxofre também tem um pouco de efeito fungicida, é um excelente produto. A gente não usa tanto, porque não tem muita tradição. O pessoal da laranja usa demais. A UPL vende toneladas de enxofre aí para citros e tem um controle belíssimo. Então, uma das recomendações é usar enxofre elementar. Botrel, seu microfone está desligado. Obrigado, Dani. O Renan Silva pediu aqui qualquer tipo de cobre misturado com triazol, ocorre essa perda dos 30%? Não, normalmente é o seguinte, a gente tem várias moléculas, vários sais de cobre. A gente tem oxicloreto de cobre, hidróxido de cobre, óxido cuproso. A gente tem etileno de amino tetracético, EDTA de cobre. E a gente tem aminoácidos complexados com cobre. Desses todos que eu falei, qual que é o único cobre que pode misturar com triazol que não interfere no declínio de efetividade do triazol? É o EDTA de cobre, o etileno de amino tetracético. Quando se coloca óxido, oxicloreto e hidróxido de cobre junto com o triazol, ele tem um efeito complexador com cobre que ele acaba perdendo um pouco da efetividade dele. Quando se coloca o EDTA de cobre, ele é carga zero. Normalmente, depois que ele passa para dentro da planta, pelo fato dele ser etileno de amino, a planta consegue, vamos dizer assim, desmontar essa molécula e extrair o cobre dela.
Qual que é o cobre que faz efeito fúngico para valer? É o oxicloreto, o hidróxido e o óxido. O EDTA de cobre e esses aminocobre da vida aí, que a rapaziada pega aminoácido e enriquece com cobre. EDTA e aminoácido de cobre, esses produtos, eles têm efeito de estimular a autodefesa da planta. Então, vamos falar assim, a autodefesa da planta tem hora que ela não consegue se defender. Então, você pode misturar cobre? Pode, mas a efetividade dele é baixa. Numa bactéria, EDTA de cobre, esses aminoácidos de cobre aí, não tem muita efetividade, não. O que tem efetividade? É o oxicloreto, o hidróxido ou o óxido. Esses três que têm mais efetividade são os que não pode misturar com o triazol. Não é que não pode, tem gente que mistura. Mas, enfim, você perde em torno de 30%. O que o senhor Edson Ampelio Posa, da UFLA, fala e prova? Vai fazer pulverização em café? Quando se tira o cobre, vê em campo um resultado, uma melhor resposta daquele produto. Isso quimicamente se consegue explicar desse efeito do cobre com triazol, e no campo ele repete o resultado, então não tem o que a gente falar. Ok. Acho que aqui a gente terminou, Douglas, as perguntas. Te agradecer mais uma vez pela colaboração com a gente aqui, ter aceitado o convite, ter dado essa palestra. E obrigado pela experiência, né? Contribuiu bastante para controle fitossanitário, né, de maneira geral. Uhum. Eu acho que o objetivo foi atingido também, né? E parabenizar pela palestra. E outra hora a gente, né, uma outra oportunidade aí, você está de volta. Não, só marcar e só chamar. Eu gostaria muito que fosse presencial. Com certeza. Mas vamos dizer assim, o dia que a pandemia se ausentar, a gente se torna presente, né? Com certeza. Mas de maneira digital por enquanto. Até lá a gente vai fazendo do jeito que dá, né? Não, mas tá bom. Rapaz, Fabuloso. você imagina se a gente não tivesse essa versatilidade de comunicação digital, né? Seria pior. Ainda bem que estamos assim. Com certeza. Mais uma vez, obrigado, viu? Não sei se a Luciana é coordenadora nossa, ou se a Daniela quer falar alguma coisa. Quero também agradecer, Douglas, pela apresentação, pela didática também, em responder todas as perguntas. Quero aproveitar ainda a presença, né, dos participantes e agradecer também pela presença e por confiarem no nosso evento, e aguardo, né, vocês amanhã, às 19h30. Obrigada, Douglas, mais uma vez. Eu que agradeço, fico disponível, se vocês precisarem, é só entrar em contato comigo. Quem tiver mais dúvida, mais coisa aí, é só entrar em contato. Eu sou ex-aluno da Escola Agrícola, então uma gratidão imensa em ter estudado em Moçambique, pelos caminhos que passei, e o que eu puder colaborar, eu estou disponível. Muito obrigado. Douglas, muito obrigada, viu? Em nome de toda a coordenação do curso. E volte sempre. A gente espera poder contar com você em outras oportunidades. Tá? Pode contar, sim. E agradecer também a presença de todos e reforçar que amanhã nós estamos aqui de novo. Tá, pessoal? Que ano que você formou, Douglas? Eu formei aí na escola em 2000. Olha. Eu formei em 2000, depois fui para Lavras, aí fui contemporâneo do Gustavo lá, mas o Gustavo acho que formou primeiro que eu formei em 2005. Mas a gente colou grau porque teve greve e tal, colou grau em 2006. E de lá para cá eu até achava que eu ia fazer pós-graduação, virar professor, aí eu um dia fiz um estágio comercial, me botaram de vendedor lá, aí pronto. Nunca mais eu saí desse ramo. E aí, todo comercial aí já tem tempo. Amor à primeira vista. Rapaz, contar com você, nem eu sabia que ia mexer com isso.